Olá, queridos, eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou explicar para vocês como resolver equação de segundo grau incompleta. A forma geral da equação de segundo grau é ax² mais bx mais c. O que isso significa? Significa que no lugar da letra A haverá um número, no lugar da letra B também representa um número, no lugar da letra C outro número. Esses números nós chamamos de coeficientes. Vejamos o exemplo da resolução da equação incompleta do tipo ax² mais c, ou seja, eu tenho o coeficiente aqui acompanhando o meu x², que equivale ao meu a, nesse caso meu a é igual a 4, e eu tenho aqui esse coeficiente menos 36, que equivale a c, ou seja, c é igual a menos 36. Como que eu vou fazer, então, a resolução dessa equação? A primeira coisa que eu vou fazer é isolar o meu x em um lado da equação. Para isso, então, eu vou começar fazendo a adição de 36 dos dois lados dessa equação. Ou seja, eu vou ter 4x² igual a 36. Agora, eu preciso ainda que este coeficiente 4 que acompanha o x² se torne 1. Então, eu vou precisar dividir os dois lados da equação por 4. Ou seja, eu terei x² igual a 36 dividido por 4. Realizando ali a divisão da fração, teremos como resultado x² igual a 9. Precisamos tirar as raízes dos dois lados da equação. Raiz de x² é x e raiz de 9 é mais ou menos 3, ou seja, é o 3 positivo e também pode ser o 3 negativo. Então, nós temos aqui como resposta as raízes dessa equação. Eu vou dizer que o meu x1 é igual a 3 positivo e o meu x2 é igual a 3 negativo. Isso significa que eu tenho duas raízes dessa equação. Um é o 3 positivo e o outro é 3 negativo. Vejamos esse próximo exemplo. Equação de segundo grau incompleta do tipo ax² mais bx. Isso significa que eu tenho o 2x², que equivale ao coeficiente a, ou seja, a é igual a 2, e eu tenho menos 32x, que equivale ao meu coeficiente b, ou seja, b é igual a menos 32. Como eu farei a resolução dessa equação? Usaremos aqui o nosso conhecimento de fatoração das aulas anteriores. O que eu posso colocar em evidência aqui nessa equação? Eu posso colocar o 2 e o x. Então, eu terei 2x que multiplica x menos 16. Isso por quê? 2x² dividido por 2x me sobra x. E menos 32x dividido por 2x me sobra menos 16. Se for necessário, faça uma revisão do conteúdo de fatoração. A partir desse momento, para resolver a equação, pense que se eu tenho 2x que multiplica x menos 16 e tudo isso é igual a zero, então um desses dois fatores é igual a zero. Ou seja, 2x igual a zero ou x menos 16 igual a zero. E aí eu vou fazer a resolução de modo independente de cada uma dessas duas equações. Terei no meu lado esquerdo e no meu lado direito da tela. Lembrando que o propósito aqui é descobrirmos o valor de cada um desses x. Então, na equação 2x igual a zero, dividiremos por 2 dos dois lados da equação. E na equação x menos 16 igual a zero, somaremos 16 dos dois lados da equação. Teremos, então, x é igual a zero dividido por 2 e x é igual a zero mais 16. Logo, x é igual a zero, porque 0 dividido por 2, 0, e x é igual a 16. Temos, então, como raízes dessa equação, x1 igual a 0 e x2 igual a 16. Vejamos esse próximo exemplo da equação de segundo grau incompleta do tipo ax². Ou seja, eu tenho aqui o coeficiente 9, que equivale ao meu a. Então, eu tenho a igual a 9. E nesse caso aqui, eu não tenho coeficientes equivalentes a b nem a c. Por isso, nós dizemos que eles são iguais a zero. Como eu farei, então, para resolver essa equação?
Eu posso começar tirando as raízes dos dois lados da equação. Então, teremos raiz de 9x² igual a raiz de 0. Resultado, 3x igual a 0. Dividindo os dois lados por 3, teremos x é igual a 0 sobre 3. 0 dividido por 3, nós temos que x é igual a 0. Raízes dessa equação, x1 e x2 é igual a 0, ou seja, eu tenho as duas raízes com o mesmo valor. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima!